Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro Guerra, Adorável Guerra, de Julie Berry, uma história onde o amor, a mitologia e a Primeira Guerra se cruzam. Lembre-se que essa é uma narração caseira. Caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início de uma nova parte do livro chamada Entreato. Início do capítulo. 3 trens. 12 e 13 de fevereiro de 1918. Apolo. Um trem levou o 15º Regimento para Nantes, onde os rapazes começaram a turnê com um concerto na casa de ópera, onde toda a plateia tinha ficado de pé. Eles tocaram marchas militares francesas, Stars and Stripes Forever e cantigas de trabalho na lavoura. Depois começaram os fogos de artifício, escreveu o tambor-mor Noble Sicily, The Memphis Blues. O coronel Hayward trouxe essa banda até aqui e começou o ragtime na França. Que punição terrível para uma nação que já sofreu tanto, continuou Cicely. Porém, quando The Memphis Blues terminou, a plateia rugiu e Cicely fez uma descoberta. Isto aqui, escreveu, é exatamente do que a França precisa. E foi por isso que eu os levei até lá. Aubrey Edwards, no entanto, tinha perdido a apresentação. Ele ficou encolhido como um casulo nos fundos de um vagão vazio do trem. Afrodite. Hazel e Colette embarcaram em um trem que partiu ao meio-dia de Saint-Nazaire, com destino a Paris, entusiasmadas e se divertindo à beça. Elas só chegariam a Paris depois da meia-noite. Elas se entreteram com um jogo que Colette inventara, chamado Qual o Seu Segredo? À medida que passageiros, carregadores de malas, maquinistas e garçons passavam, elas os espiavam e diziam uma a outra qual o segredo que eles guardavam. Uma mulher gorda e séria, Colette declarou, sofria de um amor não correspondido por seu dentista. Um homem mais velho com um olhar avarento, Hazel decidiu, chorava todas as noites sobre o túmulo de seu peixinho dourado de infância. Um soldado de olhos azuis era um espião alemão. Uma jovem cabisbaixa que vestia um casado bonito, mas desbotado, era uma princesa Romanov em exílio. Hazel estava precisando de umas boas risadas. Tinha se transformado em uma pilha de nervos, e o frio na barriga aumentava ainda mais sua ansiedade. Os mortais têm o costume de praguejar para mim sobre as inquietações do amor, mas eu não dou importância. Aquele medo adorável mostrava a Hazel que ela estava viva. É o que eu faço de melhor. Ares. De manhã cedo, James percorreu uma rota de suprimentos que ficava alguns quilômetros atrás do campo de batalha e foi até um depósito em Bapaume. Dali, embarcou em um trem que ia para o sul e partiu para Paris. Foi uma viagem de cerca de 5 horas. Ele observou os indícios da guerra ficando cada vez mais esparsos, até que tudo que sobrou foi o interior. Mesmo coberto pela geada, o campo era todo colorido. James ficou embasbacado ao lembrar que cores ainda existiam, que ainda restavam lugares no mundo que não tinham sido esburacados por bombas. Ele desejou poder arrancar a guerra como faria com uma casquinha de machucado. Tudo que ele queria era ser um rapaz com uma moça adorável ao seu lado, mesmo que tivesse que usar aquela farda para sempre. Eles nunca me mandaram apenas soldados, eles me mandam corações partidos. A quentura do vagão do trem, o chocalhar ritmado e um mês em claro fizeram com que James adormecesse em um instante. Ele só percebeu que tinha pegado no sono quando o maquinista o acordou de repente, anunciando que eles estavam em Paris. Fim da parte do livro chamada Entreato. Início de uma nova parte no livro, chamada Terceiro Ato. Início do capítulo. Afrodite. Gare du Nord, 13 de fevereiro de 1918. Eu tinha passado meses esperando por aquilo. Não iria correr nenhum risco. No meio daquela metrópole, Hazel e James se aproximaram um do outro. Duas agulhas em um enorme palheiro. Com que facilidade eles teriam se desencontrado? Mas eu era o ímã que ficava bem no meio. Quanto mais eles se aproximavam, mais o magnetismo que eu exercia sobre eles aflorava. Eu esvoacei entre eles como um pardal. Vá até o banheiro, James, pois você precisa lavar o rosto. Ande depressa, Hazel, mas não muito, pois James precisa limpar o rosto. Colette, compre uma flor para aquela pobre garota. Ela está tão sem graça quanto o casaco que está vestindo.
Beba um pouco de água, James. Foi uma longa viagem. Quem sabe uma balinha também. Respire, Hazel. Agora não é hora para desmaiar. Sorria, James. Você está prestes a ver Hazel. Não se preocupe, Hazel. Vai dar tudo certo. Gosto de deixar o nervosismo em fogo baixo. Eles mantêm os mortais alertas em horas cruciais, sensíveis aos detalhes, e faz com que as memórias durem. Esses momentos pertencem à eternidade. Tudo dependia daquele instante. Quando eles vissem um ao outro, será que veriam um grande desejo de seus corações? Ou um estranho pelo qual acharam que tinham se encantado em um momento de solidão? Às 4 da tarde, perto do relógio que ficava sobre a porta, Hazel se aproximou da fachada de pedra da Gare du Nord, a maior e mais apinhada estação de trem da Europa. Era imensa. Ao entrar, ela se sentiu como um ratinho, pequena, insignificante e nem um pouco atraente. Ela tinha dormido e tomado banho no apartamento da tia de Colette. A amiga tinha tomado todas as decisões sobre roupas e cabelo, já que Hazel tinha se tornado incapaz de pensar. No caminho, Colette comprou uma rosa de um vendedor de rua e a colocou no casaco cinza da amiga. Quando elas alcançaram a praça fora da Gare du Nord, Colette beijou as bochechas de Hazel. Vou ficar lendo na cafeteria do outro lado da rua, disse ela. Se ele não chegar dentro de 1 hora, me procure. Se não me achar, mais tarde nos encontramos no apartamento de Tante Solange. Hazel respirou fundo e entrou. Como era fim de tarde, a entrada grandiosa estava escura. Um pouco mais à frente, a cobertura de ferro e vidro da estação brilhava com os raios de sol dourados que atravessavam a fumaça das locomotivas. Um trem atrás do outro parava na estação, e milhares de pessoas pareciam ter sido regurgitadas ao redor de Hazel, como água brotando da pedra. É tão grande, pensou ela. Nunca vou encontrá-lo. Soldados franceses em fardas azuladas e soldados britânicos com trajes caqui estavam por toda a parte. Comerciantes e trabalhadores, carregadores de malas e maquinistas, homens de negócios e políticos, mães e crianças. James poderia passar bem ao lado dela e não a ver. Qual era o melhor lugar para encontrar alguém? Será que Hazel, parada ali no meio da estação, parecia desesperada e patética? Não foi isso que James pensou quando a encontrou. Ele surgiu de uma segunda ida até o lavatório, ajeitando a gravata. Eram 16:02. O terminal estava abarrotado de pessoas, mas o fato de Hazel estar bem ali no centro, completamente imóvel, atraiu seu olhar. Ali estava ela. James se deteve por um instante só para observá-la. Era mesmo ela. Ele contemplou o formato do nariz de Hazel que tinha esquecido como era. O cabelo estava um pouco diferente, mas o casaco e o chapéu eram os mesmos. A pianista tinha trocado o cachecol azul escuro de lã por uma encharpe mais fina e elegante, feita de seda cor-de-rosa. Merci, Colette, que sem dúvida era a cor que mais combinava com ela. Hazel brilhava como um anjo contra o pano de fundo fervilhante da grande estação. Suas bochechas estavam coradas e ela parecia ansiosa, adorável e querida ao observar o movimento, esperando por James. Por ele. Ele deveria ir até ela. Não deveria deixá-la esperando por muito tempo, mas não conseguiu se mexer. James estava embasbacado que havia mulheres no mundo. Depois de passar semanas na frente de batalha, elas eram um milagre esquecido. Esses seres cheirosos e agradáveis que usavam roupas coloridas e não saíam por aí matando umas às outras. Ele não pensava em sexo, não era luxúria. Era como uma deferência atordoada, como uma criança que via árvore de Natal pela primeira vez. Mas, com um pouquinho de tempo, eu forneceria tudo o que estava faltando. Aquela garota tinha viajado até a França para passar um dia e meio com ele. Para James, ser o motivo de aquela moça adorável estar ali era o cúmulo do absurdo, uma mentira, um crime contra a natureza. Ele tinha picadas de pulga nos tornozelos. A pele dos pés parecia queijo depois de semanas sem tirar as botas. Ele deveria pegar a mala que Frank Mansell tinha lhe emprestado, dar meia volta e embarcar no trem rumo ao norte, para Bapaume. Pare com isso, James, pare. Certo, Hazel, olhe para a direita. Ela se virou e o viu.
Sou fascinada pela magia que circunda as fardas. O cap, o capote, o casaco repleto de broches de bronze. Ver o garoto do festival da paróquia, da casa de chá Jay Lyons e do Royal Albert Hall vestindo todos aqueles aparatos deixou Hazel desconcertada, por mais preparada que estivesse. Ela não foi a primeira. Mas se você quer saber o que eu acho, as fardas da guerra atual têm muito mais apelo. Antes mesmo que Hazel sorrisse, o rosto dela já tinha se iluminado e a pianista deu um passo na direção dele. James então soube que, por mais desonroso que fosse, ele não entraria naquele trem novamente. Nunca mais se pudesse evitar. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite, Arquimedes, 13 de fevereiro de 1918. Foi Arquimedes, de Siracusa, quem afirmou que a distância mais curta entre dois pontos é a linha que os conecta. Longe de mim questionar a sabedoria de um grego da Era de Ouro, mas Arquimedes estava enganado. O comprimento da linha reta entre duas pessoas que não admitem que estão apaixonadas é infinito, sobretudo quando eles passam meses afastados. Mas eles acabaram chegando lá. James e Hazel ficaram cara a cara, ainda jovens, ainda ilesos, ainda belos. E mesmo assim eles tinham mudado. Estavam mais magros, experientes, complicados. De repente, nenhum deles sabia mais como falar inglês. Hazel. Foi por essas e outras que gosto tanto dela. Ela resolveu a questão em um piscar de olhos e abraçou James, que não teve outra escolha além de abraçá-la de volta. É impossível hesitar quando alguém chega envolvendo você por inteiro. O alfinete de chapéu e os grampos cederam, e ele enterrou o rosto no cabelo desmanchado de Hazel. Depois de ter passado semanas pensando em Hazel como uma ideia, uma lembrança, um sonho e alguns pedaços de papel, ali estava ela, cálida e real, abraçando-o como se tivesse medo de soltá-lo. E ela estava mesmo. Mas todo abraço uma hora precisa acabar, de modo que eles se afastaram, mas só um pouquinho. A distância o incomodou, então James apoiou a testa e o nariz nos dela. Às vezes, a felicidade é mais do que um corpo consegue suportar. Será que a hora do beijo finalmente tinha chegado? Nós três estávamos pensando naquilo. Ainda não. Tudo bem, eu já tinha esperado bastante tempo. Poderia muito bem esperar mais um pouco. Pelo visto, toda a estadia de James em Paris seria passada bem ali, naquele lugar da estação. Você está com fome? Perguntou Hazel. Cansado? Imagino que queira se deitar um pouco. James era um cavalheiro, e seus pensamentos eram puros. Nada disso, respondeu ele. Quero fazer tudo, ver tudo com você. Ele tocou a própria barriga. E comer tudo também. Então vamos. Hazel entrelaçou os dedos nos dele. Vamos começar. Ele logo foi andando no ritmo dela, mas parou e puxou Hazel para perto. Você veio, sussurrou James. Você veio mesmo. O que uma garota pode responder a uma declaração tão cheia de afeto? A coisa errada, é claro. Bem, você me pediu para vir. Os olhos dela faiscaram. Mas a verdade é que não havia nada de errado que Hazel pudesse dizer. Olá, Hazel. A pianista ruborizou. Certo. Olá, James. Hazel sorriu. Eu troquei as bolas, não foi? Não. James não conseguiu conter um sorriso. Tinha quase se esquecido de como se fazia para sorrir. De forma alguma. Comida, frisou ela. Não temos tempo a perder. Será que não teriam mesmo? Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Café do Norte. 13 de fevereiro de 1918. Colette estava sentada a uma mesa ao lado da janela, no La Café do Norte, na Rue du Dunkerque, nas cercanias da estação. Um garçom chegou com uma xícara de chocolate e deixou na mesa, perto do livro fechado. Depois perguntou se ela tinha planos para mais tarde. Colette respondeu com um sorriso frouxo e deu um golinho. Nada mal. Ela observava a estação. Provavelmente ainda era cedo demais para Hazel ter encontrado seu xodó. Os trens tinham se tornado muito imprevisíveis desde o início da guerra. Ela deveria começar a ler. E voilá! Lá estavam Hazel e um rapaz, saindo da estação de braços dados. Ele era alto e trajava a farda dos soldados britânicos.
Não tinha olhos para mais nada além de Hazel, nem mesmo para os encantos de Paris, que começava a acender os lampiões. Bom, pensou ela, Hazel a trouvé Saint-Jacques. Ela terminou de beber o chocolate quente, leu uma página e percebeu que não conseguia se concentrar. Então, deixou algumas moedas sobre a mesa e voltou para o apartamento da tia. Colette desejou que Aubrey estivesse ali com ela. Até mesmo um cidadão da colossal metrópole de Nova York teria o que aproveitar na Ville Lumière. Paris foi feita para dois. Colette Fournier quase ficou com inveja de sua encantadora amiga inglesa. Contudo, ela se lembrou de que Hazel teria que se despedir de Jacques no dia seguinte, e que ela tornaria a ver Aubrey dentro de alguns dias. Quando chegasse a hora, ela teria que reconfortar Hazel. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Saint-Vicente-de-Paul, 13 de fevereiro de 1918. Depois dos cumprimentos, o amor e a saudade deram lugar ao constrangimento de fazer planos. Eles saíram da estação e James contemplou Paris pela primeira vez. Mesmo depois de sobreviver a 4 anos de guerra com suas dificuldades e o desemprego, a cidade era uma bela vista. Havia pessoas por todo lado, soldados e comandantes fardados, ônibus atulhados de combatentes feridos a caminho dos hospitais, casais de braços dados, homens mais velhos fumando em soleiras. As luzes piscavam ao redor deles, e música soava de algum lugar próximo. Quer caminhar? Perguntou James. Assistir a algum espetáculo, talvez haja um concerto. Você precisa comer, disse Hazel. James olhou de relance para o relógio da estação. Não posso jantar agora, ainda não são nem 5 da tarde. Ela o guiou para o outro lado da rua. Há um mercado ali, podemos comprar alguma coisa e dizer que é nosso chá da tarde. Vamos a um restaurante mais tarde. A tia de Colette fez uma lista de sugestões. Então você está hospedada com Colette, a tia dela? Hazel assentiu. Você também, ela o cutucou de leve. Eu sou uma convidada, mas você terá que pagar aluguel. Ele ficaria no mesmo lugar que Hazel. Tem certeza? Achei que eu fosse ficar em um hotel. Tive que prometer à tia de Colette que você é um cavalheiro, provocou Hazel. Então é melhor você não me desmentir. Eles chegaram ao Marché Couvent Saint-Quentin e começaram a explorar os corredores. Escolheram enroladinhos quentes e um saco de castanhas assadas. James não percebeu a avidez com que cheirava a comida. Seus modos tinham morrido nas trincheiras, mas Hazel ficou contente por vê-lo comer. Ela examinou o mapa. Quando olhou para frente, James a presenteou com um buquê de rosas. O que é isso? Indagou ela. Atrás dele viu um carrinho de flores repleto de placas que lembravam Les Hommes, de não esquecerem La Saint-Valentin. Um vendedor corpulento de avental sorriu para ela. Quer ser minha namorada, senhorita Hazel Windcott? Ela cheirou o perfume das rosas. Bem, sim, mas só porque não há mais nenhuma candidata para a vaga. Essa garota. James quis gargalhar. Tinha ficado tão preocupado com a possibilidade de que a leveza que sentira com ela em Londres não sobrevivesse ao tempo que tinham ficado afastados um do outro. Mas ele não se cansava dela. Será que Hazel também se sentiria assim quando descobrisse o que ele tinha feito na guerra? Pelo menos, pensou James, ele podia aproveitar aqueles momentos. O sol já tinha se posto quando eles rumaram para o noroeste do Boulevard de Magenta. James carregava a mala e o saco de enroladinhos. Hazel aninhava o ramalhete como se segurasse um gato. Eles viraram La Rue Lafayette e desembocaram em uma praça com uma igreja tão grande que fazia os prédios ao redor parecerem pequenos. Situada em um terreno elevado, a Basílica de Pedra era flanqueada por 2 grandes campanários. Santos, pedintes e anjos esculpidos os encaravam do alto. Nos jardins, os caules das ervas daninhas do ano passado tremelicavam no vento. Guerra. Tudo que não era essencial era negligenciado. Pensativa, Hazel observou James. Você precisa voltar a Paris e passar um ano olhando para os prédios, não é? O plano de se tornar um arquiteto pareceu enterrado nas trincheiras, junto dos mortos da guerra. Seria incrível, respondeu ele. Mas não teria graça se você não estivesse comigo. Aquilo me fez prestar atenção. Quando para sempre entra na conversa, sou toda ouvidos, ou até mesmo o por bastante tempo. Tudo estava acontecendo às mil maravilhas. 2 jovens corados subiram a escada para a igreja de Saint-Vicente-de-Paul.
Colette me disse, falou Hazel, sentindo a necessidade de mudar de assunto, que precisamos visitar essa igreja. Ela tem lindas obras de arte e até mesmo um órgão esplêndido. Você vai tocar? Ela lançou um olhar torto para James. Não posso só entrar na igreja e sair tocando o órgão. Eles cruzaram o pórtico e adentraram o santuário. Minha nossa! Sussurrou Hazel. À luz suave dos lustres, a igreja de São Vicente de Paul era deslumbrante. 2 fileiras de coluna margeavam ambos os lados do grande santuário. Um segundo patamar de colunas de uma galeria na parte superior se estendia até o teto belamente entalhado. Pinturas magníficas adornavam as paredes e o abside abobado. Cheia de detalhes dourados, as pinturas cintilavam, derramando um brilho melancólico no lugar. Eles caminharam pelo corredor que levava até a outra extremidade da nave e entraram em uma capela lateral. Capelle de la Vierge, a Capela da Virgem Maria, um lugar reservado de oração. James colocou a mala no chão e se sentou. Ele observou Hazel examinar com curiosidade as esculturas e vitrais, e sorriu. Então ela percebeu que ele havia se sentado e deu meia volta, para se acomodar ao lado dele. É muito bonita, não acha? Ele concordou. Magnífica. Hazel olhou para ele, séria. Achei que talvez você precisasse ver algo muito bonito, depois da sujeira e da fumaça da linha de frente. James colocou um braço ao redor dela e a puxou para perto. Você tinha razão. Não falei isso para receber um elogio, retorquiu Hazel indignada. Vai ter que aceitar mesmo assim. Ah. As janelas foram escurecendo conforme anoitecia em Paris. O lustre ficou mais brilhante e menor conforme o santuário mergulhava na escuridão. É bom ver algo que foi feito com amor e cuidado, comentou James. A guerra faz parecer que tudo que os humanos sabem fazer é destruir. Hazel se recostou no ombro dele. É tão ruim assim? James só queria pensar nela, não nas trincheiras. É, respondeu ele. Mas acho que ainda não vi o pior. Ela se virou para encará-lo. Espero que isso não seja verdade. Vou te dizer o seguinte. Você não vai voltar para Saint-Nazaire e eu não vou voltar para a frente de batalha. Vamos ficar aqui, admirando as coisas, certo? Não vamos deixar isso acabar. Ela sorriu. Combinado. James riu. Você só concordou porque sabe que eu não disse para valer. Você não tem escolha, disse ela. Mas sei que se pudesse, falaria sério. Ela sempre o entendia tão depressa, tão completamente, de forma tão natural. James quase chegava a ficar com medo. Se Hazel entendesse tudo o que ele sentia por ela, será que ficaria assustada? Eu estava com medo de encontrar você. As palavras escapuliram da boca de James. Ela observou com os olhos transbordando preocupação. Não sabia como seria, acrescentou James. Não sabia se o que sentíamos um pelo outro, se o que você sentia por mim, se o que eu esperava que você sentisse sobreviveria. Não sabia se era real ou se eu tinha imaginado tudo. Ela balançou a cabeça. Eu entendo. Mas você está aqui. É como se nunca tivéssemos nos separado. Hazel percebeu que James estava atormentado por alguma coisa. Eu pensei em você todos os dias, disse ela. James a olhou. Era a hora. Por favor, Deus, agora não, mas era a hora. Hazel, falou James. Eu sou um atirador. Aqueles olhos grandes, emoldurados por cílios longos e escuros, abriram e fecharam, abriram e fecharam. Não era mais possível disfarçar. James arruinara a imagem que Hazel tinha dele. Ela iria embora. E já que ele estava de saída, era melhor que soubesse de tudo. Matei 6 alemães, confessou ele. Tenho certeza, pois atirei neles a sangue frio. Agora ela recuaria, horrorizada. James achou melhor apressá-la pelo caminho que ela inevitavelmente iria percorrer. Deixei viúvas, acrescentou. Crianças órfãs, pais de coração partido. Atirei neles enquanto eles consertavam certas ou preparavam o jantar. Fale, diga que não quer nunca mais me ver, mas fale logo. Não era assim que ele havia planejado contar a ela. James sabia que era algo que precisava ser feito, mas de modo egoísta e descarado achara que poderia aproveitar um pouco mais da companhia de Hazel, antes de estragar tudo. E Hazel? O que ela via?
Seu belo James, mais bonito do que nunca na luz dourada, enlutado pelo que o dever exigira dele. O que a guerra exigira dele. Será que a guerra e o dever deveriam ser tão poderosos assim? A contagem de mortos, concluiu Hazel, ia muito além das famílias que recebiam telegramas. 6 vidas ceifadas. Hazel sabia que não havia nada que ela pudesse fazer ou dizer que conseguiria amenizar a dor de James. O sofrimento nunca iria deixá-lo, e ele era tão jovem. Ela se levantou e, deixando as rosas para trás, caminhou devagar até o corredor que levava à secretaria da igreja. Lá vai ela. James fechou os olhos. Depois os abriu, porque preferiria se magoar a deixar de vê-la indo embora. Mas Hazel não partiu. Ainda não. Ela parou diante de uma porta e falou com o clérigo de batina preta. Hazel pegou algumas moedas da carteira e a entregou ao homem. Uma doação antes de ir embora. Mas então o clérigo lhe entregou algo, e ela voltou para James. Ele se engasgou com a esperança e o desespero. Não sabia como olhar para ela. Hazel estendeu a mão. Venha comigo. Ele segurou a mão dela e a acompanhou. Ela o guiou até uma prateleira cheia de velas votivas em suportes de vidro, bem em frente à capela da Virgem Maria. Os suportes eram vermelhos e as velas bruxuleavam dentro de alguns deles. Ela pegou uma caixa de fósforos, abriu o embrulho e tirou uma vela, que entregou a James. Para o primeiro alemão. Ela lhe deu os fósforos. Ele hesitou, e ela o cutucou em incentivo. Acenda. Com as mãos trêmulas, ele riscou o fósforo. James tentou 2 ou 3 vezes antes de conseguir acender. Ele colocou a vela em um suporte vazio e a apoiou na prateleira. A pequena chama cresceu, e o vidro vermelho começou a luzir. Hazel lhe entregou outra vela. Para o segundo alemão. James ciscou outro fósforo e acendeu a vela. Hazel ficou ao lado dele. James colocou a segunda vela ao lado da primeira, que já brilhava intensamente, e viu o filete de fumaça acender como uma alma que ia ao encontro de Deus. A prateleira de velas nadou diante dele, um mar de luzes douradas oscilantes em um campo vermelho. Para o terceiro alemão. James enxugou as lágrimas com as pontas dos dedos, e elas estragaram o próximo fósforo. Ele tentou outra vez. James acendeu a terceira vela e a posicionou ao lado das outras. Ele acendeu a quarta e a quinta vela. Para cada vela, uma vida. Para cada vela, uma luz. Ele preencheu uma prateleira toda com chamas tremeluzentes. Viu suas mãos ciscando os fósforos e lembrou. Essas mãos apertaram o gatilho. Ele sabia que estava chorando abertamente e que Hazel ouvia, mas não se importou. Nada importava. Ele não importava. Ele cobriu os olhos com as mãos. Vai haver mais, sussurrou James. Antes de tudo acabar. Quantas velas vou precisar acender, se é que vou voltar para casa para acendê-las? Hazel pegou a caixa de fósforo do bolso de James e acendeu a última vela. Com cuidado, ela afastou a mão direita de James do rosto dele e colocou a vela sobre ela. Para o sexto alemão. Ele acomodou a vela em um suporte, colocou-a na prateleira e observou enquanto elas queimavam. Correntes de ar faziam com que as chamas se curvassem de um lado para o outro. Era um movimento gracioso, como um bando de estorninhos voando. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Le Boulon Charter, 13 de fevereiro de 1918. Pobres mortais, tenho pena deles. Eu poderia passar décadas tentando descrever aquela noite em Paris com riqueza de detalhes e todo o esplendor que eles viveram. E essa foi só uma das noites que eles viveram. Eles vivem noite após noite, e mesmo assim continuam se levantando de manhã e amarrando os sapatos. É preciso admirá-los. Eles são tão valentes por continuarem vivendo. Um beijo, por exemplo. Mas esperem, estou me adiantando. Utilizando o mapa, Hazel conduziu James por uma longa caminhada pela cidade. Mais tarde, chegaram a Le Bon Charter, um restaurante que a tia de Colette tinha indicado, com toalhas vermelhas, luz amena, muita comida, sem exigências de atender apenas clientes de alta classe social e muito pacientes ao falar l'inglês. O garçom os acomodou em uma mesa de canto no andar superior, anotou o pedido e os deixou a sós. Eu quase nunca preciso interferir nas atitudes dos garçons franceses. Eles sabem o que estão fazendo. Hazel chegou mais perto de James e se sentou ao lado dele, que não teve escolha a não ser colocar o braço sobre os ombros dela. É claro que ele não se importou. Não foi você, disse ela.
Se você matou aqueles pobres soldados, então eu também os matei. Como ele tinha sido estado das trincheiras e ido parar naquele restaurante agradável em Paris, com a garota mais querida e gentil do mundo lhe oferecendo um bálsamo para suas feridas? O mundo enlouqueceu, continuou Hazel. É como se os países europeus fossem leões ou dragões, feras selvagens e mal intencionadas. Não é você, não sou eu. É o dragão, que está preso no combate com outros dragões. E tudo o que podemos fazer é observar e tentar não sermos queimados. Eu não estou só observando, contestou James. Não é uma analogia muito boa agora que parei para pensar, admitiu ela. Nunca fui muito boa com metáforas. Hazel tocou o próprio queixo, pensativa. Você é uma das garras do dragão. E você tem que ser uma. Senão, eles o prenderão por não ser uma garra e... Ela suspirou. Acho que você teria que ser o nariz que cospe fogo. Desisto. Mas não é culpa sua. Um nariz, repetiu James. Já fui chamado de coisas piores. Se você tivesse que ser um nariz, disse Hazel, acho que o de dragão seria o menos estranho. Cheio de ranho? Ela fez uma careta. Sabia que suas piadas são péssimas? James assentiu. Só gosto delas assim. Hazel riu. Eu também. Ele queria ficar com ela para sempre. Um casal chamou a atenção de James. Eles se beijaram como se estivessem sozinhos. James engoliu em seco. Você diz a mesma coisa que os capelães, disse James. Não é você, não é nada pessoal. Só um monstro não levaria isso para o lado pessoal. Mas é nisso que nos transformamos na guerra. Em monstros. Pessoas que riem de cadáveres. Se não fizermos isso, morremos. Hazel segurou o rosto de James entre as mãos. Ele tinha feito a barba só para vê-la, e Hazel estava louca para sentir a textura das bochechas dele desde quando vira na estação. Então seja um monstro, disse ela. Faça o que for necessário para sobreviver e voltar para mim. Ele pegou as mãos dela e as beijou. Hazel Windcott, se qualquer partezinha minha sobreviver à guerra, não há nada que vá impedi-la de ir ao seu encontro. As palavras que Hazel tinha imaginado e antecipado ressoaram com tanta naturalidade que ela se perguntou o que tanto havia temido. Elas eram verdadeiras, e a verdade jamais deve fazer com que alguém sinta medo. Você precisa voltar, murmurou ela. Eu amo você. Sabe disso, não sabe? Todos os nós se desfizeram do corpo e da mente de James. Eu sei, respondeu ele, maravilhado com a descoberta. Ele realmente sabia. Então aquela era a sensação de ser amado? Quanto aos seus próprios sentimentos, James já os tinha decifrado há bastante tempo. Eu amo você também. É impossível dizer o que poderia ter acontecido se o garçom não tivesse aparecido bem naquela hora, segurando 2 pratos fumegantes de confite de pato com batatas. As entradas. Ele muito discretamente tinha esperado um instante, intuindo que palavras importantes estavam sendo ditas. Mas quando eles pararam de falar, ele aproveitou a deixa. Se os franceses compreendem profundamente o amor, sabem mais ainda sobre comida e quando ela deve ser saboreada. E isso deve acontecer quando ela fica pronta. James e Hazel, atordoados e tímidos, celebraram a chegada da refeição como uma forma de mantê-los ocupados depois da avalanche que arremetera sobre eles. Quanto a mim, fiquei em frangalhos, não me acanha dizer. Tive que pegar um guardanapo para secar as lágrimas. Sabia desde o começo que aqueles dois estavam destinados a ficar juntos, mas saber não tornou a experiência menos maravilhosa. Que eles comecem as guerras atrozes, que a destruição sobrevenha, que a praga assole. Eu ainda estarei aqui, seguindo meu ofício, mantendo a humanidade unida através de amores como aquele. Fim do capítulo. Início do capítulo. Um beijo é só um beijo. Dezembro de 1942. Se esse garoto não beijar essa garota logo, eu vou... Troveja Ares. Vai fazer o quê, Ares? Pergunta Hades. Ares solta um muxoxo. Vou tascar um beijo nela eu mesmo. Afrodite começa a rir. Não é por acaso que eu sou a deusa do amor. Ronrona. Consigo deixar o deus da guerra desbaratinado por uma moça de quem ele só ouviu falar. Apolo materializa um piano suntuoso, pratica um pouco sobre a superfície reluzente e então começa a tocar. Lembre-se disto, canta ele. Um beijo é só um beijo, um suspiro é só um suspiro.
Nota de rodapé. Esse é um trecho traduzido da música As Time Goes By. Quer parar com esse barulho? Ares nunca gostou muito de música. A rede de Festo pode estar prendendo você, deusa, mas sua história cativou todos nós. Diz Apolo, sempre galante. Mas até consigo entender Ares. Hazel parece ávida para ser beijada. E que história foi aquela do dragão? Pergunta Ares. Ela quis dizer que eu sou um dragão? Deixa pra lá, Ares. Afrodite dá tapinhas na cabeça dele. Apenas escute minha historinha de amor. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Já não era sem tempo. 13 de fevereiro de 1918. Eles comeram. Eles se entreolharam. Provaram o jantar um do outro. Fizeram todas as coisas adoráveis que um jovem casal costuma fazer em público, quando imaginam que estão sendo sutis e discretos. Na verdade, eles proporcionaram uma diversão repleta de afeto para muitos dos clientes que adoraram admirar um jovem soldado britânico e sua petite amie. Os pombinhos apaixonados estavam despreocupados e alheios a tudo. Mas já passava da hora. Ares, Apolo, sei como vocês se sentem, eu me senti da mesma forma. James e Hazel também estavam se sentindo assim. Mas onde? Quando tudo começou, James tinha pensado em fazer algo romântico. Paris é romântico o suficiente, eu disse a ele. Ande logo. Então, quando o garçom cordial finalmente trouxe a conta, ele não tinha cobrado os profiteroles da sobremesa. James pagou e eles se aventuraram no frio. Teoricamente, eles estavam voltando para a casa da tia de Colette, mas na verdade procuravam o lugar perfeito. Eles encontraram um pequeno parque que não passava de um simples recanto, com árvores desfolhadas, um lago de peixes vazio e uma estátua do meu querido Cupido. Feito sob medida, e de fato era, embora eu não goste de revelar os meus segredos. Estava escuro, mas eu afastei as nuvens e pintei estrelas no céu. Estava frio, mas eu fiz com que o vento corresse pelas laterais do parque, de modo a deixar uma bolha de serenidade ali no meio. A mala e as flores foram acomodados em um banco enquanto os meus dois queridos caminharam um pouco, de braços dados. Folhas secas foram esmigalhadas conforme eles deixavam o caminho de paralelepípedos. Ambos sabiam o que aconteceria em seguida, e não deixariam que a pressa e o senso de urgência os atrapalhassem. Hazel? Sim, James. Dance comigo. Então eles dançaram no parque ao som do cantarolar de Hazel. E quando ela se esqueceu da próxima parte e a tolice do que estavam fazendo lhes ocorreu, eles começaram a rir, pois era fácil demais ir de encontro aos braços um do outro. Ah, você, sussurrou ele. Como você pode ser de verdade? Quando estou com você, disse Hazel, não sei bem se sou. E antes que James se desse conta do que estava fazendo, levou as mãos para trás das orelhas de Hazel e deslizou os dedos pelo cabelo dela. Ele beijou a testa de Hazel, aqui e ali. Depois encontrou a bochecha e o nariz. Então, devagar, bem devagar, James aproximou sua boca da dela e suavemente, quase com reverência, a beijou. Fim do capítulo. Início do capítulo. Uma prece atendida. Dezembro de 1942. Graças a Deus! Suspira Ares. E Afrodite responde. De nada. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Quando éramos jovens. 13 de fevereiro de 1918. Será que já existiu uma época em que nós fomos jovens? Nós não envelhecemos, é claro. Temos beleza, paixão e vigor eternos. Mas será que já houve um momento em que éramos novos? Uma época em que vivemos nossas primeiras experiências? Vocês se lembram do seu primeiro beijo? Aquele alvoroço que subia dos pés ao rosto, toda aquela parte desperta que vocês acharam que estivesse adormecida? Nada se compara à certeza desse momento. Nada se compara ao encanto. Se eu testemunhar esse momento mais 1 trilhão de vezes antes que o mundo espirale rumo ao sol, ainda serei uma espectadora deslumbrada, a última espectadora, bebendo do néctar da inveja sagrada. Como posso embalar vocês pelas últimas 24 horas? Não quero encabular James e Hazel, mas também não quero deixar nada passar.
James já tinha beijado garotas. Elas eram quase como estátuas. Tinham prendido a respiração e permitido que fossem beijadas, de forma passiva, tranquila, sem responder ao toque. Talvez fosse um capricho feminino. Alguns rapazes até gostavam daquilo. Esta donzela do gelo, eles pareciam pensar, podia ser derretida. Era um desafio que poderia ser vencido pelo esforço varonil. Não foi o caso de Hazel. Ela o beijou de volta, fazendo com que todas as garotas que James tinha beijado virassem pó. Bem, todos merecem viver bons momentos. Eles voltaram para a casa da tia de Colette fazendo várias paradas ao longo do caminho. Mas vou deixar a imaginação de vocês preencher os detalhes. Colette e sua tia Solange tinham ficado acordadas até mais tarde, entretidas com docinho sabor violeta e partidas infinitas de La Tournée, um jogo de tabuleiro que Hazel conhecia como Jogo do Ganso. Nota de rodapé. No jogo, 2 ou mais participantes movem peças no tabuleiro rolando um ou dois lados. O objetivo é chegar ao número 63 primeiro, evitando obstáculos como a ponte e a morte. Esperar para cumprimentá-los quando chegassem em casa, por mais tarde que fosse, era o mais simpático a se fazer. Conversa fiada, disse Colette. Você quer ver quão bonito é o soldado britânico de Hazel? Tante Solange deu de ombros. Bien sûr, respondeu sem um pingo de constrangimento. Quando Hazel e James finalmente tocaram a campainha, Tante Solange tirou partido do privilégio questionável das mulheres europeias de comentar quão alto ele era, beijar e beliscar suas bochechas, admirar seus ombros largos e, em linhas gerais, envergonhar o convidado até que ele ficasse vermelho como um tomate. Quando James tirou francos do bolso para pagar pela hospedagem, Tante Solange o impediu e mostrou o quarto onde ele passaria a noite. Com aquilo resolvido, ela foi se deitar. Colette seguiu a deixa da tia. Como a cozinha era o cômodo mais afastado dos quartos, James e Hazel ficaram lá. Deixados a sós, descobriram que dar beijos sem os casacos era um novo prazer a ser desvendado, e talvez estivessem na cozinha até agora, não fosse tanto Solange que surgiu de repente à procura da tesourinha de unha, que estava, é claro, na gaveta de utensílios. Então, eles se despediram, convictos de que pegar no sono seria impossível. Mas James não dormia em uma cama de verdade havia meses, e Hazel tinha passado boa parte da noite anterior de pé no trem. Então não demorou muito até que os dois, acomodados nos lençóis com cheiro de lavanda, sucumbissem em um sono profundo e quase sem sonho, a não ser pela recordação adorável que preencheu as horas entre o boa noite e o reencontro. Fim do capítulo. Início do capítulo. Hades. Trem da meia-noite, 13 de fevereiro de 1918. A mãe de Aubrey Edwards dizia que nada era capaz de manter aquele garoto quieto por muito tempo. Ele era animado, como a música que tocava, flexível como as mãos que apertavam as teclas do piano. Qualquer que fosse a força que o empurrasse para as profundezas, ele retornava à superfície como uma bola de borracha. Ela se preocupava com o golpe que o afundaria. Ele com certeza estava a caminho. Aubrey era um rapaz negro confiante que vivia em um país segregado. Não que Nova York não fosse melhor do que o Mississippi. Pelos deuses, era. Em Nova York, as pessoas tinham uma chance. Elas conseguiam empregos que pagavam mais. Não era incrível, mas era melhor. As pessoas votavam, trabalhavam para o governo. Conseguiam até julgamentos justos, ou ao menos julgamentos de verdade em um tribunal, com um juiz que prestava atenção. Era possível fazer compras no mesmo lugar que as pessoas brancas. Não era preciso chamá-los de senhor ou madame e fingir gostar quando eles bolinavam ou chutavam ou cuspiam em alguém na rua. Mas não se engane, os teatros eram segregados, as escolas públicas eram segregadas, restaurantes, clubes, escolas, vizinhanças, igrejas, o exército, a força policial, havia preconceito, havia discriminação, havia discurso de ódio, havia brutalidade. Havia, ao menos em Nova York, a possibilidade de construir uma vida no Harlem ou no Brooklyn. Estudar era possível. Arte, poesia e música. Empresários e artistas prósperos, jornais. Havia energia. E Jim Europe e sua banda. Apesar de tudo, havia esperança e fé que no tempo de Deus justiça seria feita e dias melhores viriam. Mesmo assim, ela não tinha como guiar Aubrey à vida adulta sem que sua confiança ultrajante fosse maltratada e marcada pela hostilidade.
Ela rezava para que ele sobrevivesse às cicatrizes, para que fossem o tipo de marca que permitisse que ele se levantasse e fosse embora. Se pudesse ver seu filho agora, recostado na janela de um trem da meia-noite, observando a França permeada pelas sombras passar à luz da lua crescente, se soubesse como sua alma estava descorçoada e silenciosa, alternando entre memórias de Joe ainda com vida e Joe morto, ficaria de coração partido. Se soubesse de toda a violência que ele testemunhara, ficaria em frangalhos. Se soubesse que Aubrey tinha sido alvo de tamanha violência, ajoelharia, agradecendo a Deus por ele ter sido poupado. E viraria noites acordada, estremecendo, só de pensar na próxima vez, quando talvez ele não tivesse tanta sorte. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Dia de São Valentim. 14 de fevereiro de 1918. Eles acordaram antes de você, Apolo, quando a manhã não passava de um murmúrio nas ruas de paralelepípedos da cidade. Não queriam perder nenhum segundo a mais dormindo. O quarto de hóspedes de Tante Solange tinha um salle de bains particular, de modo que James tomou banho, um luxo que nunca mais subestimaria. Ele fez a barba, se vestiu em tempo recorde e deixou o aposento. Hazel já estava na cozinha, o que o pegou de surpresa. Bom dia, disse ela. Ele não se apressou para cumprimentá-la. Quem diria que um simples bom dia poderia ser tão divino? Eles ouviram um burburinho vindo do quarto da anfitriã e de repente desejaram estar sozinhos. Apanharam os casacos e cachecóis e James pegou sua mala, deixando um punhado de francos na mesa de cabeceira. Desceram a escada de fininho e foram ao encontro da cidade que despertava. A caminhada vigorosa até a Gare du Nord os aqueceu, mas também os desanimou. Teriam que voltar ali no fim do dia. Por hora, James despachou a mala e examinou os horários. O último trem rumo ao norte partiria à meia-noite. Ele comprou um bilhete. Tinham apenas um dia, e um dia não chegava nem perto de ser suficiente, mas eles aproveitariam o máximo possível. Encontraram uma patisserie e comeram folhados irresistíveis no café da manhã, todos elegantes e apetitosos. Sabiam que a comida é infinitamente mais deliciosa quando você está apaixonado? E Paris é um ótimo lugar para sentir fome. Mesmo com o racionamento da guerra, havia creme e manteiga, para quem pudesse arcar os custos, e para aquele dia em particular, James e Hazel podiam. Eles passearam pelas ruas de Paris, admirando as paisagens, os prédios vistosos, os relevos e curvas e contornos estilosos da capital do mundo. Passaram por uma boutique feminina. Da vitrine, um casal cor-de-rosa de tecido leve chamou a atenção de Hazel. Ela não disse nada, mas James percebeu. Segurou a mão dela e a conduziu até o interior da loja. Antes que ela pudesse protestar, James e uma vendedora muito sabida já tinham tirado o casaco cinza de Hazel e o trocado pelo cor-de-rosa, que serviu como uma luva. James pagou enquanto Hazel observava o casaco no espelho. Era para momentos como aquele que 3 meses de salário do exército valiam. Você parece uma tulipa, brincou James. Eu me sinto uma, respondeu Hazel. Não precisava. O sorriso a atraía. Mais tarde, eles se depararam com um estúdio de fotografia, onde o cavalheiro, que tinha começado a trabalhar cedo, se preparava para um casamento típico do dia de São Valentim. Nota de rodapé. O dia de São Valentim é a data equivalente ao Dia dos Namorados, celebrado em junho no Brasil. Eles posaram para um retrato e solicitaram o envio de cópias para os endereços fornecidos. Sentindo-se um tanto engraçadinhos, também posaram ao lado de uma estátua de gesso do meu precioso Cupido. Não façam troça deles. Jovens apaixonados podem ser criaturas cafonas, mas não aceitarei comentários sarcásticos sobre eles. Qualquer um que já tenha passado pelo que eles estão passando é digno de compaixão. O fotógrafo guardou suas opiniões para si mesmo. Seu ganha-pão era o amor, e ele recebia adiantado. Eu me certifiquei de que o sol estava o mais quente possível para meados de fevereiro. Não queria que o frio estragasse o dia deles. Embora ela não precisasse de ajuda, muito menos da minha, eu queria que Paris reluzisse. Eles trilharam o caminho até a Torre Eiffel. James ficou boquiaberto com a altura do monumento. Aqui está uma construção que eu gostaria de ter acompanhado. Hazel enganchou um braço no dele. Já pensou em como foi a experiência dos trabalhadores? A proximidade de Hazel imediatamente eclipsou a Torre de Ferro. Você não está se voluntariando para pintar o topo da torre, está? Perguntou ele.
Eu já disse a você, respondeu ela. Meu preço são as joias da coroa. James sorriu. Ela tinha se lembrado. Eles compraram ingressos e entraram em uma longa fila. A torre colossal que se assomava sobre os dois fazia com que eles se sentissem minúsculos. O uso de rebites era tão moderno, era maravilhoso. Para James, aquilo era sinal de mudança, de novos materiais, novas vistas e novas possibilidades para construir um mundo mais impoluto e moderno. Se é que sobraria alguma coisa para ser utilizada em construções nos próximos anos. É magnífico estar apaixonado em uma cidade onde não se conhece ninguém. A opinião dos outros sobre seu comportamento é insignificante. Então, se você quiser beijar seu xodó na esplanada da Torre Eiffel, você o faz. E no primeiro andar, que poderia muito bem ser a lua. E no segundo andar, de onde é possível ver Paris se esticando, repleta de detalhes espetaculares. Então você entra no elevador que vai até o topo vertiginoso da torre. E lá, vocês se beijam como se não houvesse amanhã. Da parte mais elevada é possível ver a eternidade. O rio Sena serpenteando pela cidade. O belo palácio do Trocadeiro, do outro lado do rio. Nota de rodapé. O Palácio do Trocadeiro, construído para a Exposição Universal de Paris de 1878, foi demolido e substituído pelo Palácio de Charlotte para a Exposição Universal de Paris de 1937. O luxuoso domo do túmulo de Napoleão. Os longos, elegantes espaços verdejantes do Champ de Mars se estirando no sentido contrário. Champ de Mars, Campo de Ares. Eles pegaram o elevador para descer e encontraram uma cafeteria para almoçar. Depois andaram de braços dados pelas margens do Sena. Um passeio imprescindível. Conforme comiam e caminhavam, eles falaram sobre os pais e as famílias. Histórias sobre Meg e Bob, Georgia Fake e Olivia Jenkins. Sobre os verões passados à beira-mar, na casa dos avós, e o ano inteiro passado em Poplar, sem avós ainda vivos. Papearam muito sobre Colette Aubrey e a música deles, e sobre Frank Manson, Chad Brown, Billy Nutley e Mick Weber. Sobre Pete Yawkey e os soldados mais experientes do segundo grupo. Sobre os soldados e sotaques americanos, sobre a Sra. Davis, sobre atiradores e a vida nas trincheiras, sobre o poder de fogo da artilharia, o rio de fluxo constante de homens feridos e a devastação da terra de ninguém. Ajudava muito falar sobre tudo aquilo, e ter alguém com quem dividir todas essas coisas ajudava James. Eles foram ao encontro a lojas de chocolate cobertas pela pomposidade do dia de São Valentim e aproveitaram. Se James fosse 2 décadas mais velho, teria ganhado o peso que perdera na guerra em um só dia. Eles decidiram fugir do frio e ir ao cinema. Nenhum dos dois saberia dizer o que aconteceu no filme, e nenhuma barreira linguística tinha nada a ver com aquilo. Mais tarde, foram jantar em um restaurante refinado. Era melhor fechar com chave de ouro, pensou James. Não tinha gastado um mísero tostão com ele mesmo desde que fora embora de Londres, e aquele dia estava além de qualquer preço. Eles penduraram os casacos e sentaram a uma mesa. Um garçom os cumprimentou, entregou os cardápios e os deixou a sós. Ainda temos tanto para ver em Paris. Hazel apoiou o rosto nas mãos. Nós voltaremos. Ele a abraçou pela cintura. Prometo. Ela escondeu o rosto no pescoço dele. O dia fora adorável e divertido, mas à medida que a escuridão parava sobre a cidade, Hazel achava mais difícil conter a tristeza. Pelo bem dele, pensara Hazel, ela ficaria alegre e esperançosa. Tinha falhado. Não vá embora, sussurrou ela. Certo, disse ele. Vamos fugir juntos? Que tal? Ela se impertigou. Em um balão? Com um poodle. Um poodle? E por que não um poodle? Hazel não conseguiu pensar em nenhuma objeção. Muito bem, um poodle. Levaremos chocolate para comer nas refeições, sugeriu James. E rosas para enfeitar o balão, disse Hazel. Ele balançou a cabeça. Já teremos você, que é toda a beleza de que precisamos. Hazel lançou um olhar contrariado para James. Ele não acreditou que ela estava aborrecida. James era mais esperto do que isso. Caso contrário, explicou ele, o balão ficará pesado demais para voar. Com todo esse chocolate. James assentiu. Exatamente. Ela não se deixou convencer. Então acho que eu não vou poder levar um piano.
Ah, mas com certeza leve o piano, respondeu James. precisaremos de música no lugar para onde iremos. Como ela amava aquele garoto que sempre a fazia rir. E para onde estamos indo, posso saber? Ele ponderou. Para a lua. Acho que vamos passar frio, comentou Hazel. James fez um uso excelente de suas sobrancelhas. Manterei você aquecida. Embora estivesse muito contente, Hazel achou melhor mudar o rumo da conversa. Ela fez uma sugestão. Que tal uma ilha tropical? James deu um grande sorriso. Melhor ainda. Descarado. Eu sabia em que ele estava pensando. Mas o chocolate derreteria lá, disse Hazel. Viveremos à base de coco. Ela estendeu a mão para apertar a dele. Então está decidido. James segurou a mão dela por um instante e ambos perceberam na mesma hora o que tinham prometido. O que oferecer uma mão significava. Hazel tamborilou um dedo na maçã do rosto em um gesto pensativo. Sabe, é possível que fiquemos sem assunto, estando apenas nós dois. Ele conteve um sorriso. Vamos conversar com as crianças da ilha. Ah, é mesmo? Hazel estava intrigada. E que crianças são essas? James deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia. As crianças que moram lá. Ela comprimiu os lábios. Vamos para uma ilha cheia de crianças? Não de imediato, Explicou James. mas ela ficará assim em algum momento. Hazel de repente sentiu vontade de se esconder atrás de um golinho de água. James beijou a mão de Hazel. Os olhos cintilantes dela foram de encontro aos dele. Então, no melhor momento possível, o garçom trouxe as sopas. Fim do capítulo. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos!